crianças, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula da disciplina de arte. Hoje nós vamos falar sobre Hans, um viajante alemão, tá ok? Vocês lembram da aula anterior que nós conversamos sobre xilografia? Lembram? Então vamos lá. Hans. Em 1554, o navegador alemão Hans foi prisioneiro dos Tupinambá que aqui viviam. Quem são? Quem eram os Tupinambás? Os índios? Após ser solto e voltar para casa, ele escreveu um livro em que conta as suas aventuras no período em que viveu com esse povo. Nele estão descritos os costumes tupinambás, acompanhados de várias xilogravuras, feitas conforme as histórias contadas pelo navegador. Muito do que sabemos sobre esses primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil se deve aos relatos de Hans. Veja o desenho abaixo, feito sob sua orientação por um artista anônimo, que mostra como os indígenas faziam fogo. Olha só, os tupinambás fazendo fogo. Desenho da obra de Hans, artista anônimo. Que interessante, né, pessoal? Lembra que a prof conversou com vocês já sobre isso? Que há muito do que nós sabemos hoje da história do mundo, da história aqui do nosso Brasil, devido à chegada dos europeus, artistas que acabavam o quê? Observando toda essa vastidão que era a cultura indígena, né, que é a cultura indígena, só que naquela época eles não conheciam, então como que eles faziam? Através de relatos, eles reproduziam as atitudes, os hábitos, né, dos índios, para que a gente pudesse, nos dias de hoje, saber como que funcionava, saber como eles viviam, como que era o nosso país antes da chegada desse povo europeu, né? Como viviam as pessoas que moravam aqui, tá? Então, graças a esses artistas que nós conseguimos compreender essa rotina, esses hábitos, essa tradição, essa cultura, tá? Então, esse é o Hans. Ele foi um viajante mercenário alemão que ficou conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. Hans nasceu na cidade de Homberg, na Alemanha, no ano de 1525. E no ano de 1548 ele resolveu fazer uma viagem para a América. O seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos Tupinambás durante 9 meses e, após ser libertado, escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. Trechos do relato de Hans. Sobre o relato de Hans, destacamos os seguintes trechos. Sobre sua captura, olha só o que ele falou. Quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos dos 2 lados da trilha, como é comum entre os selvagens. Os homens vieram na minha direção e eu reconheci que se tratava de selvagens. Eles me cercaram, dirigiram arcos e flechas contra mim e atiraram. Então gritei: que Deus me ajude, minha alma! Que Deus ajude minha alma! Nem tinha terminado essas palavras, eles me bateram e empurraram para o chão. Atiraram e desferiram golpes sobre mim. As ameaças que Hans sofreu dos indígenas. Seus costumes ainda não eram tão conhecidos como os foram depois. E, portanto, pensei que agora estavam se preparando para matar-me. Mas logo chegaram os irmãos que me haviam aprisionado e disseram que me haviam presenteado ao irmão do pai deles, Ipiru-Guaçu, em sinal de amizade. Ele me guardaria e mataria quando quisesse me comer, o que faria, graças a mim, ganhar mais um nome. Sobre a terra e os nativos, vamos ver o que ele falou? A América é uma terra extensa, grande. Existem lá muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas e numerosos animais estranhos. Tem um aspecto aprazível. As árvores estão sempre verdes. Lá não crescem madeiras parecidas com as nossas madeiras de ricém. Os homens andam nus. Naquela terra
existem também algumas frutas de vegetação rasteira e arbórea, das quais homens e animais se alimentam. As pessoas têm o corpo de cor marrom avermelhada. Isso vem do sol, que as queima assim. É um povo hábil, maldoso e sempre pronto para perseguir e comer seus inimigos. Sobre as moradias dos indígenas, vamos ver o que o Hans falou? Essas cabanas têm aproximadamente 2 braças de altura. São redondas, como uma abóboda de porão, no topo e cobertas com uma espessa camada de folhas de palmeira para que não chova dentro. No interior, não são subdivididas por paredes. Ninguém tem quarto próprio. No entanto, cada núcleo, marido e mulher, dispõe de um espaço de 12 pés no sentido longitudinal. Xilografura do livro de Hans. Então, como a gente conversou lá no início, a xilografura ela era utilizada também pelo Hans, que veio para cá e passou por todo esse relato que a prof acabou de ler para vocês. Leia com atenção a descrição. Essa é uma atividade. Olha só. O tatu mede mais ou menos 1 palmo de altura e 1,5 palmo de comprimento. Lembra das medidas não padronizadas que nós aprendemos na matemática? Sendo encouraçado no corpo todo, com exceção da barriga. A couraça é feita de chifre, fechada como uma armadura com junções bem apertadas. O tatu tem um pequeno focinho pontudo e uma longa cauda. Agora você é o artista. Desenhe o tatu descrito por Hans no espaço abaixo e não se esqueça de desenhar também a paisagem onde ele se encontra. Essa atividade nós vamos, sem ser essa sexta que vai vir agora, na próxima a prof vai pedir para vocês socializarem o desenho de vocês, tá bom? Então não esqueça de fazer o que está sendo pedido aqui com bastante capricho. Número 2. Monte e cole aqui o quebra-cabeça presente no caderno de atividade e alegria no fim do livro. Este tatu foi feito por um artista desconhecido com base no mesmo texto que você leu, na página anterior. Compare o seu desenho com o desse artista, que tal? O que é igual ou diferente no que você imaginou? Então, primeiro eu peço para que vocês façam o desenho de vocês com base naquela fala do Hans e depois vocês verifiquem essa atividade, tá bom? Aqui a prof. Jana está deixando para vocês a história de Hans em 6 episódios do Sítio de Pica-Pau Amarelo, tá? É bem interessante vocês conhecerem um pouco mais sobre esse artista, tá? Que com uma linguagem da xilografia conseguiu passar para as demais pessoas o que aconteceu com ele aqui quando chegou no Brasil, na América, tá bom? Então, fiquem à vontade para estar assistindo, tá? Então é isso, meus amores. Por enquanto, ficamos por aqui. Até logo. Beijo!